conversar agora sobre divórcios, né? A gente estava agora há pouco falando sobre novos casais, só que infelizmente este momento de pandemia trouxe problemas para muitas famílias, para muitos casais que não aguentaram esse tempo de isolamento e os números provam isso. Vamos conversar sobre essa questão com a Caroline Sigolini, que é advogada especialista em direito da família. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, Regina. É um prazer estar aqui com você. A gente que agradece, obrigada pela presença. Até porque isso é um assunto muito delicado para muita gente, né? Bastante. É uma das consequências, a gente tem tantas consequências ruins nesse momento que a gente está vivendo, né? E uma delas, a gente pode pontuar sem dúvida nenhuma, que é a dissolução de muitas famílias, né? As pessoas foram obrigadas a estar numa convivência completamente diferente das que estavam acostumadas e não seguraram o rojão, né, doutora? Exatamente, é uma convivência forçada, né? A pandemia, com essa questão do isolamento social, fez com que muitos casais que antes se viam apenas à noite ou nos finais de semana, muitas vezes, passaram a dividir a rotina, então, 24 horas, e muitos não conseguiram segurar. E essa carga de estresse, né, que a pandemia trouxe, né? O fato de estar trabalhando em casa muitas vezes, ou de perder o seu emprego. Perder o emprego. Né? E ainda ficar com essa convivência extrema, num nível de estresse muito grande, né? Imagino que isso realmente deve ter sido devastador para muita gente. E como a gente falou, os números não deixam mentir. Exatamente. O aumento foi de quanto? 15%, é isso? De um ano para o outro? Na verdade, assim, gradativamente a gente tem percebido que os divórcios tendem a aumentar cada vez mais. Isso já foi um número muito pequeno no passado, mas há 10 anos, num cenário de 10 anos, a gente teve um crescimento de 84% no número de divórcios. Isso porque, em 10 anos? Em 10 anos. Meu Deus. Isso porque o divórcio está cada vez mais facilitado, né? Antigamente era muito difícil divorciar, tinha alguns entraves muito maiores. Hoje ele é menos burocrático. Então, realmente, de 2019 para 2020, a gente teve um crescimento significativo, mas ele não é um número tão absurdo comparado ao que vem crescendo. Aos números absolutos. Aos números absolutos, exatamente. Entendi. Mas aí a facilidade com o divórcio no ano passado, via online, você acredita que contribuiu para que esse número fosse tão grande o ano passado? Com certeza. Em maio a gente teve o Conselho Nacional de Justiça editou um provimento possibilitando então o divórcio através de um sistema que a gente chama de e-notariado. Esse divórcio é o que a gente chama de divórcio extrajudicial, que é aquele realizado em tabelionatos de notas. Ele é facilitado porque, na verdade, quem pode fazer esse divórcio online são as mesmas pessoas que se submetem às regras do divórcio no cartório fisicamente. Pessoas que não possuem filhos menores ou incapazes e que têm um acordo entre si. Então, aqueles casais que necessariamente precisam disputar alguma coisa e têm algum tipo de dificuldade de chegar de comum acordo, não conseguem se submeter ao divórcio online. Mas sim, com a facilitação de um divórcio online, com certeza aumentaram os números, porque as pessoas também não precisavam encontrar com seu ex-companheiro, que muitas vezes ocasionava um certo mal-estar. E isso foi, com certeza, um grande divisor de águas. Tá certo. Bom, a gente não está aqui para incentivar divórcio, absolutamente, mas muitas pessoas, de repente, não sabem que esse é um serviço que está disponível. Ele tem que ser feito no cartório onde o matrimônio foi realizado? Não. O divórcio ele é feito num tabelionato de notas. De notas. De notas, não é no registro civil. É um cartório de sua preferência, desde que você não tenha filhos menores ou incapazes, que você esteja de comum acordo com o seu ex-companheiro. E aí é o cartório da sua preferência, não tem competência, o cartório mais próximo do meu domicílio, não tem isso. E se você optar por fazer online, é necessário que você tenha um certificado digital para realizar o divórcio online. Esse certificado ele é adquirido em qualquer cartório de notas de forma gratuita. Somente com o certificado, as partes podem, então, assinar digitalmente a escritura do divórcio. E é verdade que o número de matrimônios caiu muito e o número de divórcios aumentou, inclusive desproporcionalmente, né? O número de divórcios aumentando e o número de matrimônios caindo. Eu tenho aqui um número que mostra, entre 2016 e 2017, a quantidade de matrimônios caiu 2,3%, enquanto a porcentagem de divórcios aumentou 8,3%. Quer dizer, a balança está pesando muito mais para separações, né, muito doutora? mais. Mas, além disso, o Instituto Casamento está um pouco defasado porque o número de uniões estáveis também cresce. As pessoas têm dado preferência para as uniões mais informais, porque o casamento ele é tão...
ele é carregado de um formalismo, né, burocracia, enfim. Hoje as pessoas preferem morar junto. Então o número de uniões estáveis também cresceram na pandemia. Mas o divórcio, com certeza, ele é significativamente maior, muito maior. Até porque o casamento naquele formato como a gente conhece, com festa, com pompa e circunstância, está cada vez mais difícil, financeiramente falando, está ficando cada vez mais inviável, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora. Exatamente, exatamente. As pessoas têm preferido coisas mais íntimas, celebrações mais íntimas, e muitos nem preferem isso. Eles querem simplesmente morar com o seu parceiro, fazer o popular test drive e acabam ficando, e aí dão início a uma outra entidade familiar, que é a união estável. Que é muito mais simples de ser feita. Bom, o mundo dos famosos não nos deixa mentir, né, Leão? O ano passado, em 2020, ele foi devastador para muitos casais famosos também. A gente foi ao longo do ano aqui falando, nossa, casais que a gente não imaginava que pudesse se separar, e se separou em 2020. Não sei se você está com essa fichinha aí, Leão. Você tá? Vamos mostrar alguns? Vamos. Olha só. Temos aqui Luísa Sonza e o Whindersson Nunes. O Gustavo Lima com a Andressa Suíta, que graças a Deus parece que estão voltando. Parece que estão voltando. Porque também tem esse lado, né, doutora? Acho que muita gente, por causa do estresse, dessa coisa de ficar junto muito tempo, se separou, mas de repente percebeu que não conseguia ficar sem o outro e estão voltando, né? É verdade. Tem a Marília Mendonça e o Murilo Huff, que também voltaram um pouco diferentes na relação, mas parece que voltaram. A Maíra Cardi e o Arthur Aguiar, que a gente não sabe se estão juntos ou não estão. Daí esse que a gente põe, viu, Léo? A gente põe esse chapéu cada vez que a gente fala deles, porque já virou novela mexicana. O chapéuzinho tá do nosso lado. Novela mexicana. Anitta e Gui Araújo, esse já faz tempo. E também a Anitta, ela faz a fila andar, né? Sim, anda com uma velocidade. Pode ser um casamento, né? Interessante. E tem a Fernanda Venturini e o Bernardinho, que eu acho que esse que foi o mais grave. E tem o Luan Santana também com a Jade, né? Que eram namorados, mas se separaram. Estavam há muito tempo juntos também, né? Namorados há 12 anos. Casamento. Isso já tem união estável, já garantida, com certeza. E como você falou, para finalizar a lista, Fernanda Venturini e o Bernardinho, né? Deu uma tristeza a separação deles. Mesmo, né? Acho que foi mais separação mesmo. Né? Pois é. Agora, tem algumas questões envolvendo as separações, como lendas, por exemplo. Diz que janeiro é o mês onde os divórcios acontecem em maior número. É verdade isso? Na verdade, isso é um mito e a gente pode falar num cenário pré-pandemia. 2019 e os anos anteriores, o que a gente tinha? Especialmente famílias com filhos. Muitos casais esperavam as festividades de fim de ano acabarem e as férias escolares dos filhos, para então, em janeiro, com a volta, né, do expediente forense, procurar os advogados com demandas, então, envolvendo divórcio. Mas isso pré-pandemia. Hoje, em 2020, a gente viu que não teve um janeiro específico, foram vários meses, alguns tiveram números maiores. Mas existe um mito, mas isso não reflete necessariamente a realidade. Até porque no ano passado o maior número de divórcios aconteceu justamente em outubro, né? Exatamente, então exatamente. Mas que tem dia 4 de janeiro, que parece que é o dia do divórcio, Sim. Tem uma brincadeira. É uma brincadeira, exatamente, é uma brincadeira. Não reflete exatamente a realidade, né? Não mais. Tem uma pergunta para você da Maria Tereza, ela quer saber o seguinte, bom dia para você também, amor. Minha irmã está se separando e o marido diz que não vai sair de casa, o que ela pode fazer? Esse é um cenário tão comum, especialmente quando o companheiro não aceita o fim do relacionamento, né? Nesse caso, a minha orientação para ela é que procure um advogado, então, através do judiciário, porque já percebemos que não vai ser uma coisa amigável, ele já está não querendo sair de casa, você consegue, dependendo do caso, um pedido de afastamento dele do lar conjugal. Mas procure um advogado e que ele vai saber orientar você melhor. Tá certo, então. Vou deixar aqui o contato para você da Caroline Sigolini, advogada especialista em direito de família, a quem eu agradeço a participação nesse assunto tão importante. Obrigada, viu? Portas abertas aqui do Revista sempre. O @Caroline, tudo com I, tá? Sigolini, com C, é isso? Com C. Caroline Sigolini, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada. Grande beijo para você. Obrigada ao Leão também pela participação na pauta, né?